Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos. E o meu projeto aqui é compartilhar conhecimento prático da advocacia criminal. Conhecimento que eu extraio direto dos meus casos, das análises de decisões dos tribunais superiores, de outros casos que eu estudo. E aí eu trago esse conhecimento prático aqui para que você, quando pegar um caso, vai saber exatamente o que fazer, como proceder. Porque é importante você ter tanto conhecimento prático como conhecimento técnico. São conhecimentos muito importantes. E aqui eu compartilho, além desse conhecimento prático e técnico, conhecimento também acerca de prospecção de cliente, de atendimento, tudo que é imprescindível para você ter sucesso aí na advocacia criminal. Além disso, eu tenho uma comunidade, a comunidade Academia Criminalistas de Elite, que é a minha comunidade. Nessa comunidade, você tem acesso a um curso com aulas gravadas para te explicar cada procedimento do processo, cada etapa. Flagrante, habeas corpus, pedido de liberdade, revogação da preventiva, prisão domiciliar, resposta à acusação, audiência de instrução, recursos, alegações finais, apelação, recurso em sentido estrito, embargo de declaração e além disso também aulas para você entender os bastidores do escritório, como fazer um atendimento e convencer que você não é mais um advogado do mercado, mas é o advogado, a advogada, e esse cliente deve te contratar. Como prospectar clientes bons, no sentido de receber bastante honorário em um contrato só, ao invés de fechar 4 clientes para conseguir 10 mil, um só, pagando 10 mil ou mais. Então, é tudo isso que tem dentro dessas aulas gravadas. Além disso, a comunidade também é composta por um grupo no WhatsApp, onde o membro pode, ali, a qualquer momento, quando sentir necessidade, lançar uma dúvida. Vou atender um flagrante, o delegado falou que eu não posso ver este inquérito. O que eu posso fazer? Aí ou eu, ou um colega mais experiente, dentro do grupo vai auxiliar esse colega que está com essa dúvida. E quem está ali dentro está vendo também as dúvidas e como resolve esses problemas e com isso cria o quê? Experiência. É algo que você não teria contato às vezes sozinho. Ou quando você entra ali para um curso que é apenas gravado, aí você não tem essa troca, que é a mais importante para você evoluir. Essa é a Academia Criminalista de Elite, que é a minha comunidade, tá? Bom, você, se quiser, pode fazer parte também da comunidade. E aqui, esse é o meu intuito, propagar conhecimento prático. Hoje, o que eu vou falar aqui é sobre habeas corpus. Habeas corpus, tá? Mas antes da gente entrar no conteúdo, roda a vinheta. Habeas corpus. Eu vou passar aqui 5 informações importantes de suma importância para que você se atente a essas situações antes de impetrar o seu habeas corpus. São informações relevantes que você, quando se tornar advogado experiente, vai entender exatamente o que fazer. São 5 informações importantes antes de você distribuir o seu habeas corpus, que eu quero que você seja um advogado de elite. O advogado de elite, ele é como um sniper, um atirador de elite. Ele olha de longe o alvo e ele acerta, ele é preciso, ele é cirúrgico, ele faz o que precisa ser feito, alega a tese que precisa ser feita no momento ideal. E aí ele tem sucesso na defesa do cliente, ele tem reconhecimento pelo trabalho dele e novas indicações como um bom advogado recebendo bons honorários. É isso que eu quero que você se transforme num advogado de elite. Perfeito? Vamos lá. Habeas corpus e 5 informações importantes que você deve saber antes de fazer a impetração do seu habeas corpus. Eu separei aqui algumas situações. A primeira e a mais importante é que o habeas corpus exige prova pré-constituída. Então, toda vez que você precisar debater algo dentro do processo para comprovar esse ponto que você está explorando, não pode ser ali objeto de habeas corpus. Vou dar um exemplo. Flagrante legal. Se você vai discutir a ilicitude de uma prova dentro de um flagrante, porque ele é um flagrante legal, porque ocorreu sem fundadas suspeitas, por exemplo, você vai ter que pegar o depoimento dos condutores,
porque o depoimento dos condutores, eles explicam por que fizeram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante do seu cliente. E lá você vai extrair as informações que constatam que não havia fundadas suspeitas no caso. Por exemplo, o policial falou que abordou porque desconfiou pela experiência, o tirocínio policial, alguma coisa falou para ele no íntimo que ele estava cometendo um crime, mas não tem nenhum elemento externo que comprove de fato ou levante a suspeita de cometimento de um crime. Aí nós teremos abordagem legal, por ausência de fundadas suspeitas, mas onde está o ponto principal que você vai comprovar isso? No depoimento do condutor, porque o próprio condutor vai explanar o porquê que ele fez a prisão. E esse documento tem que estar, por quê? Prova pré-constituída. Agora, vamos imaginar que a polícia falou, agora um outro exemplo, dentro desse cenário da prova pré-constituída. Vamos dizer que a polícia informou que fez a abordagem porque recebeu uma informação do setor de inteligência. Isso acontece muito na prática. Só que aí você constata que esse setor de inteligência, na verdade, não existe. Nunca foi feito esse contato do setor de inteligência. Mas como que você descobre se teve mesmo esse contato ou não? Você pede para que seja oficiado ao comando desse policial, né, ali é o comandante desse policial, para que envie aos autos eventuais relatórios instaurados que constatam que houve uma investigação do setor de inteligência e que repassou. Se não houver um relatório sobre essa investigação e como essa informação chegou até o setor de inteligência e quando esse setor de inteligência repassou esses policiais, veja que nós temos ali uma mentira. Porque não foi uma informação passada pelo setor de inteligência. Foi meramente uma apreensão, uma prisão feita ali sem fundada suspeita. Mas como você descobre isso? Ao longo da instrução. Porque lá na fase final, depois de encerrada a instrução, você pode solicitar ao magistrado, em diligências complementares, que oficie a polícia para encaminhar eventuais relatórios que, porventura, existam com relação a essa comunicação. Só que veja, você vai depender de um ofício que o juiz vai mandar para depois ser informado para gerar prova. Então isso quer dizer o quê? Como o HC existe prova pré-constituída, nesse último caso que eu disse, você não vai poder já de cara alegar a ilicitude da prova por meio de um habeas corpus tentando, né, a invalidação de todas elas. Por quê? Depende dessa prova que ainda vai ser produzida. Consigo compreender? A questão da prova pré-constituída, tudo que você vai alegar no habeas corpus tem que estar escancarado ali, tem que estar aprovado. Outro exemplo, você vai entrar com um pedido de prisão domiciliar para a sua cliente, alegando que ela é mãe de uma criança com idade inferior ali a 12 anos, salvo me engano. E aí, você não junta certidão de nascimento. Vai bastar a palavra da sua cliente e o que você escreveu no HC? Não, prova pré-constituída. Então sempre lembra, toda vez que for impetrar no HC, ele exige prova pré-constituída. Prova pré-constituída. Tudo que você vai alegar no seu HC tem que estar comprovado nos autos. E é muito importante também, quando você for impetrar, fazer separação dos documentos. Por exemplo, fez um pedido de revogação da prisão preventiva, o juiz negou e você vai atacar a decisão do juiz, separa ela, né, e coloca lá como ato coator, a decisão do juiz que decretou a prisão do seu cliente. Ato coator é a decisão do juiz que decretou a prisão do seu cliente. E aí você vai, com esse ato coator, né, combater esse ato coator através do HC. E aí já separa. Ah, eu vou me utilizar ali do depoimento dos condutores para alegar a ilicitude do flagrante e, por via de consequência, das provas angariadas. Tem que estar separado ali o depoimento dos condutores, tá? Essa construção ela é muito importante na confecção do habeas corpus. Então lembra sempre, o habeas corpus exige prova pré-constituída. Segundo ponto, não precisa de procuração, tá? Às vezes você é contratado ou contratada para entrar com um habeas corpus porque o juiz ou decretou ou negou um pedido de revogação. E você entra bem no momento do habeas corpus no processo. Aí você fala, putz, vou ter que ir lá falar com o meu cliente, pegar a procuração. Às vezes você já está com a peça pronta, fala, putz, faltou procuração. Vou ter que ir atrás do meu cliente para pegar uma procuração para entrar com o habeas corpus? Não precisa, tá? O habeas corpus é uma peça que dispensa a procuração. Você vai se munir ali de documentos importantes para comprovar sua tese.
depoimento condutor, uma decisão equivocada do magistrado, comprovante de residência e comprovante de trabalho lícito para comprovar condições pessoais favoráveis. Aí você vai juntar tudo, mas precisa de procuração? Não precisa. Tá? O habeas corpus é uma peça que não é privativo de advogado. Recomendo que se contrate um para ele ser escrito de uma maneira mais técnica, mas a verdade é que qualquer do povo pode entrar com habeas corpus. E ele não exige procuração. Tá? Você não precisa de uma procuração para poder entrar com habeas corpus em favor do seu cliente. Tá? Segunda informação importante. Terceira, atenção à supressão de instância. Uma dúvida muito recorrente dos colegas é: professor, entro com um pedido de revogação direto, né, primeiro, ou entro com HC direto? Então você pegou um caso em que o flagrante foi convertido em preventiva. E aí você é contratado nesse momento e aí você pensa, será que eu tento um pedido de revogação para o juiz de primeira instância antes de subir para o tribunal ou vou direto para o tribunal? O que eu devo fazer nessa situação? E eu vou explicar aqui detalhadamente, que é uma outra informação importante dentro do habeas corpus. Você tem que cuidar muito no habeas corpus para entender se o que você pretende discutir já foi enfrentado em primeira instância. Por exemplo, o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva e a tese que você pretende alegar, ela não foi suscitada na audiência de custódia. Porque muitos advogados, quando pegam um caso desse, só senta lá e fala que vai requerer a liberdade do cliente sem fazer um pedido por escrito. E a decisão do juiz também na custódia pode ser genérica, sem enfrentar uma tese que você quer debater ali. Se você analisar a decisão do juiz e verificar que a matéria, a tese que você pretende discutir no habeas corpus, ela não foi enfrentada pelo juiz de primeiro grau, sugiro que você faça primeiro um pedido de revogação para depois subir com o HC, para evitar a questão de supressão de instância. Contudo, se você observar que o juiz enfrentou a tese, falou que, por exemplo, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, e é justamente esse requisito que você vai atacar, dizendo que não, que o seu cliente é primário, de bons antecedentes, e que não há que se falar em garantia da ordem pública. Se você lê a decisão do juiz e fala, pô, não, ele enfrentou, ele escreveu aqui dizendo que a garantia da ordem pública se faz presente. Então, é uma tese que eu vou alegar, essa tese já foi indeferida pelo juiz, então ele enfrentou esse tema. Não é um tema que o juiz de primeiro grau não se manifestou, não é uma tese nova, é uma tese que ele já enfrentou. Então, ok, não há que se falar em supressão de instância. Pode subir com habeas corpus, normalmente sem medo. Então, toda vez que você pegar um caso, você vai traçar as teses que você vai alegar no seu habeas corpus para combater a decisão que decretou a prisão, mas entenda, escalona por ordem as suas teses, veja uma a uma e leia a decisão do juiz. O juiz enfrentou todas as teses e alegações que você pretende argumentar no seu HC? Sim, então pode subir. Agora, eu tenho 5 teses, apenas 2 foram enfrentadas e 3 o juiz nem se manifestou. Opa, então faça a revogação primeiro. Né? Você pode subir com o HC só com essas 2 e deixar as outras 3 para ser um objeto de revogação, ou você entra com revogação, espera ele decidir e já sobe com o HC alegando todas. Aí você que vai escolher como proceder. Mas só entre com habeas corpus depois que o juiz de primeiro grau já se manifestou. Ele já olhou para o caso, já se manifestou e aí tá tudo certo. Não precisa ficar com medo da supressão de instância. Perfeito? Vamos para a nossa próxima aqui. Sustentação oral. Esse é um ponto interessantíssimo, tá? A sustentação oral. Por quê? Vou explicar uma coisa para vocês muito importante. Existe uma súmula do STF que o texto dela diz o seguinte: é nulo o recurso na seara criminal sem que a defesa seja intimada previamente da data em que isso ocorrerá. E aí tem uma ressalva no final dessa súmula, salvo habeas corpus. E eu vou abrir aqui para vocês, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. A súmula é essa aqui, ó, 431 do STF. É nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta. Aí a ressalva, salvo habeas corpus. O que vai acontecer com o habeas corpus? O habeas corpus ele pode ser julgado independentemente de intimação do impetrante.
pela urgência e o caráter dele, ele pode ser levado à mesa e julgado sem a necessidade de intimação do impetrante. Então, o advogado, se ele pretende fazer sustentação oral no caso, o que acontece muito é, primeiro, ele tem que se opor ao julgamento virtual e dentro do corpo do texto da petição que ele se opõe, ele também alega e fala que quer ser previamente intimado, a data em que será realizado o julgamento do remédio constitucional, tendo em vista que pretende fazer sustentação oral. Quando o advogado manifesta expressamente esse desejo dentro do processo, obrigatoriamente ele deve ser intimado. E se isso não ocorrer, nós teremos uma nulidade ali. Agora, quando o advogado ele vai se quedar silente, ele vai ficar quieto, ele não fala nada e não menciona expressamente que quer fazer sustentação oral, o HC pode ser julgado sem que ele seja intimado. E ele nem vai conseguir sustentar. Porque essa súmula fala que é obrigatório, que é nulo julgamento, salvo habeas corpus no final. Então, toda vez que você fizer um habeas corpus, se pretende fazer sustentação oral, tem professores que falam para colocar no corpo do texto, mas eu acho que não fica legal. Porque ali tem tese defensiva e se mistura com oposição. Então, sempre na petição que eu vou distribuir, me opondo ao julgamento virtual, eu já faço a ressalva que quero ser previamente intimado da data em que será realizada a sessão de julgamento, tendo em vista que eu quero fazer sustentação oral. Quando você consta isso, obrigatoriamente você precisa ser intimado. Se você não faz isso, o HC pode ser julgado e você não pode alegar nulidade. Ah, não consegui fazer sustentação oral. Problema seu. Se não se manifestou, problema vai ser seu. Então, esse é um cuidado muito grande que você tem que ter quando distribuir o HC e pretender fazer sustentação oral. Beleza? Súmula 431. E aqui, caminhando para a nossa última informação importante, eu tenho uma questão que eu sempre estou abordando aqui nos casos que eu pego, que é a contemporaneidade da prisão. A prisão preventiva, para que ela seja adequada, ela tem que ser atual. E o que vem a ser contemporaneidade da prisão? Quando um caso ocorre e exige a prisão do indivíduo, a prisão é urgente para cautelar uma situação grave que está acontecendo. Mas o que pode acontecer? Transcorrer um grande período para só depois, lá na frente, depois de já ter transcorrido um grande tempo, é que se decreta a prisão preventiva. E a contemporaneidade fala, bom, a prisão preventiva é para cautelar uma situação. Então, quanto mais tempo passa do fato, menos é aconselhável ou diminui essa urgência na decretação da prisão preventiva. E a contemporaneidade é justamente isso. Fatos antigos, pretéritos, que já distam no tempo, ou seja, já passou um tempo razoável. O fato aconteceu tem 3 meses e só agora vieram decretar a prisão preventiva. Cadê a urgência dessa prisão? Porque se o fato aconteceu hoje, a prisão já tem que ser convertida ali na audiência de custódia. Ou tem que ser para ontem a decretação para cautelar algo. Porque esperar 3 meses, será que é urgente mesmo? Eu peguei um caso em que a prisão foi decretada depois de 1 ano e meio do caso. Então isso ali não demonstra a urgência, a necessidade de se prender o indivíduo. Então a contemporaneidade da decisão os fundamentos são atuais, guardam proximidade com a data dos fatos, não é meramente um lapso temporal, né? Tem várias outras análises que ser feitas, como a necessidade mesmo da decretação da prisão preventiva, se passou tanto tempo, o suposto autor do delito não voltou a delinquir, tem residência fixa, situação condição pessoal favorável, então é uma tese bem importante. Depois, quando possível, joga aí no STJ, contemporaneidade. Deixa eu colocar na tela aí, ó. Como é que você vai escrever? Aqui, ó. Tá na tela aí, tá? Aqui, ó. O que é isso aqui? Ixi, tá expand aqui. Ó. Você vai escrever contemporaneidade da prisão preventiva ou contemporaneidade prisão preventiva. Não põe se dá, não. Prisão preventiva no site do STJ de busca de jurisprudência. Olha lá que vai ter vários resultados interessantes, né, sobre essa questão do contexto da contemporaneidade da prisão. É um elemento muito importante para você analisar e discutir e debater, né, e trazer para o seu processo. Tá? Eu estou usando com grande frequência essa tese para tentar a liberdade do meu cliente, principalmente em grandes operações. Que pega, por exemplo, o caso aconteceu em 2023, 22, 21, 20.
Aí vem uma investigação e agora em 2025 decreta a prisão. Ora, cadê a contemporaneidade? Não há notícia de reiteração da conduta, foi um fato isolado lá atrás. Então a prisão ela se torna desnecessária, entende? Então é uma situação que você precisa ver, é uma tese bem importante que eu tenho trabalhado muito aqui nos meus casos, beleza? Pessoal, essa foi uma aula aqui, mais uma aula aqui do canal sobre habeas corpus e informações importantes que você precisa ter. Lembrando, toda terça e quinta tem aula nova aqui, tá? Por volta de 20 horas e 7 minutos horário de Brasília, eu deixo disponível aqui uma aula nova para você olhar, se debruçar, entender uma parte da área criminal. É claro que nessas aulas aqui eu não consigo abordar exatamente tudo que é importante. Tem detalhes técnicos que você precisa entender, dentro do habeas corpus e estratégias avançadas. É que, pelo nosso tempo curto aqui, não consigo entregar tudo, mas dentro da nossa comunidade você encontra uma farta e ampla explicação sobre todos os procedimentos. O interessante da Academia Criminal de Elite é a nossa comunidade no WhatsApp. Aqui lá é um mastermind que todo dia os advogados perguntam, tem uma resposta, indicação de jurisprudência. Dentro das aulas do curso gravado também tem modelo de peça. A gente faz o compartilhamento de inúmeras informações dentro da nossa comunidade, justamente para munir os membros com os melhores fundamentos para poder agir. E não só fundamentos técnicos, mas dicas práticas também. Meu cliente foi preso em flagrante, acabou de sair do dinheiro. Para onde ele vai? Doutor, liga lá na unidade, no presídio, vê se ele está lá, acompanha a polícia, faz isso, faz aquilo, orienta ele para ir por aqui e por ali. Então toda essa comunicação é feita dentro da nossa comunidade lá. E se você quiser, você pode fazer parte também, tá bom? Vou ficar por aqui, um grande abraço e eu vejo você na nossa próxima aula. Lembrando, aula nova toda terça e quinta, às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Tem uma aula disponível aqui para você assistir, tá bom? Não perde as aulas, já deixa o like aí, já se inscreve no canal se não é inscrito e compartilhe com aquele advogado, amigo seu ou não amigo, conhecido, que atua na área criminal, tem receio, quer entender melhor como atuar, quer aproveitar os melhores honorários do mercado porque a advocacia criminal paga na hora. Então já manda, compartilha esse vídeo aqui com ele também. E se está estudando, me marca lá nos stories que eu vou repostar, tá bom? Me siga lá nas outras redes sociais, aqui abaixo na descrição do vídeo tem todas as outras redes que eu estou presente. Então me segue nelas também, tira uma foto aí, me marca nos stories do Instagram que eu vou compartilhar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Fui!